né? E o Marçal, quer queira ou quer não, ele é o resultado do que o eleitor brasileiro é. O eleitor brasileiro, ele não quer saber de qualidade, ele não quer saber de um político como foi o Enéas, ele quer saber daquele que aparenta, que destrói, que grita. É o Bolsonaro 3.0, né? Mas a gente não sabe o que esperar do Marçal. O Bolsonaro já tinha um histórico, né? E o que esperar do Marçal? Será que ele vai ser o novo Dória também? O Vitor Vicente, você já ouviu falar no Prosperity Gospel? Prosperity Gospel, não, sinceramente não. Vou assumir aqui a minha ignorância. Nunca ouvi falar. O Prosperity Gospel, né, que seria, traduzindo para o português, seria o Evangelho da Prosperidade, né? Então, você tem alguns desses reverendos, desses pastores lá nos Estados Unidos, que eles, assim, eles são pastores ostentadores. Então, ele está falando, assim, aquelas palavras motivacionais, e está falando sobre dinheiro, aí, de repente, cita a Bíblia, aí volta para a questão motivacional, aí, de repente, fala, olha quantos jatinhos eu tenho, olha as minhas mansões, aí volta para a Bíblia, aí, de repente, começa também de novo, ou seja, é chamado de Prosperity Gospel, e esses pastores são, assim, bilionários, e são ostentadores, e eles falam que o caminho para o sucesso, do dinheiro, está todo ali na Bíblia. E o modo de falar, de se apresentar, é bem parecido com o que o Pablo Marçal faz. Deixa eu colocar aqui, antes do seu comentário, o Thiago Maga Tavares, lá direto do Texas, que ele vai explicar para a gente um pouco o que é o Prosperity Gospel, é o Evangelho da Prosperidade, que foi inspirado aí, que serviu de inspiração para esse personagem que o Pablo Marçal criou. Oscar, é o mesmo da teologia da prosperidade do Didi Macedo, né? Tá saindo. No Texas, e eu sei pouco de Pablo Marçal, mas pelo pouco que eu vi dele, eu achei que ele é uma imitação barata daquele palestrante motivacional Tony Robbins e também das igrejas americanas chamadas de Prosperity Gospel, que seria o Evangelho da Prosperidade. O pastor mais famoso desse Prosperity Gospel é Joel Osteen, de Houston, Texas. Então eu achei que o Pablo Marçal é uma imitação barata de Tony Robbins e do pastor Joel Osteen, da igreja Lakewood, aqui de Houston, Texas. Então é isso. O Pablo Marçal não criou esse personagem do nada. Aqui, ó, gente. Por acaso até tem um livro aqui do Tony Robbins. Olha só o nome do livro dele, Rafa. Dá para ver aí? Dinheiro. Mas é assim, aí eu comprei esse livro aqui. Olha o tamanho do livro, gente. Você tem 3, 4 páginas que são realmente importantes. O resto, ou seja, quem fez dinheiro foi ele que levou o meu dinheiro quando eu comprei o livro. Como é que você vê aí essa criação desse personagem, desse candidato Pablo Marçal lá no Brasil? Eu costumo dizer que pior do que uma personagem ruim é a imitação do personagem ruim, né? Não há nada pior do que imitar alguém que não presta. Isso aplica-se a vários tipos de pessoas. Isto não tem nada a ver com o Pablo Marçal, de quem eu tenho um conhecimento bastante limitado, vou aqui ser sincero, mas se o Tiago estiver certo, né, nesse juízo acerca do Pablo Marçal, eu não fico muito otimista. Olha, para a gente compreender tudo isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender tanto, eu até coincidentemente, inclusive, estou até conversando com um professor lá de Auburn, que compartilha do mesmo pensamento que eu, sobre a compreensão do mundo do cristianismo do Ocidente, né? Então, vamos abrir aquele leque da teologia da prosperidade aí que o Oscar está falando, né? E aí, quando teve a reforma protestante, né? Supostamente, o mundo estava vivendo sob o jugo da Igreja Católica, né? Eu acreditei nisso no passado, né? Mas quando você vai ver o resultado do que a Igreja fez realmente no mundo, a católica, apesar do seu paganismo, os meus amigos católicos vão ficar doidos comigo, apesar do seu paganismo, o Oscar aí, apesar do seu paganismo, da sua idolatria, a Igreja foi responsável pela ascensão do que a gente conhece hoje como liberdade no mundo cristão, né? Tanto que nos Estados Unidos o conceito de laicismo, quem criou foram os cristãos. Não foi satanista, não foi islâmico, não foi Hare Krishna, foram os cristãos.
Para a gente compreender isso, aí a gente tem que entender que a reforma protestante trouxe coisas muito ruins para o cristianismo, inclusive a ideia do gnosticismo, né? De que abre subjetividade para muita coisa do gnósticas dentro da religião cristã. Tanto que Immanuel Kant era protestante, entre outros aí que era protestante, e ninguém fala sobre isso, né? Mas, segundo, por exemplo, o grande conflito da Igreja Adventista, o protestantismo foi a melhor coisa que aconteceu no mundo. Isso não é verdade, né? Mas também não foi a pior coisa que aconteceu no mundo. Então, agora levando isso para o que a gente conhece hoje do Brasil, quando os neopentecostais vieram com o Brasil, com toda aquela história lá de que você fala em línguas, que você se bate, que você grita, isso era uma imitação do que estava já acontecendo nos Estados Unidos. Tanto que você vê que o deus dessa galera é o Billy Graham, sabe? Que era o pastor lá da família Bush, né? Que se você for ver a história por trás do Billy Graham, tem muita coisa obscura. E tem aquele Benny Hinn, que é aquele pastor que os caras fazem até meme lá do Street Fighter, né? Que ele joga a capa dele e cai um monte de gente, né? Essa é a loucura promovida por esse gnosticismo e muitas outras coisas envolvidas aí no que a gente conhece hoje como cristianismo. Então, trazendo para o Brasil, quando eu fiz a parte do meu livro que foi a Psicose Global, né? Para compreender como as seitas do passado, essas seitas que tinha lá o Mary Manson, que tinha o Son of Gods, que tinha aquelas seitas lá que matou gente lá na Guiana, inclusive um congressista americano, que eram seitas que criavam ideias espirituais associadas ao uso de droga e outras coisas. Aquilo ali era um balão de ensaio para o que a gente está vivendo hoje. O que a gente está vivendo hoje, primeiro foi experimentado nessas seitas. Essas seitas onde eles coaptam você através da chantagem emocional, daquele bombardeio de informações que a gente está vendo. Mudanças climáticas, homofobia, o que mais? Todas essas baboseiras aí que você escuta na mídia. E a partir disso, é muito fácil cooptar a pessoa, porque você vai ser o Cristo dela. Você vai ser, não, eu vim aqui para solucionar tudo isso, né? E o que o Tiago falou, e o que o Marçal falou também, representa muito isso. Mas, quando a gente vai ver lá os adversários do Marçal, um que abolir a propriedade privada, que é o Boulos, é amigo do Maduro, é amigo do Daniel Ortega, é amigo de toda essa corja narcotraficante aí da América Latina e mundial também, porque é amigo do Hamas. O Nunes é o promotor do totalitarismo tecnicista ali da OMS, que é um órgão patrocinado pela indústria farmacêutica. Aí a gente tem a Tabata, que é apadrinhada pelo Lehman, esse que apoia o progressismo lá em Boston. Quando você for em Boston, lá tem aquela elite intelectual ali, da Tabata para baixo, assim. O nível é esse aí. E aí a gente tem... qual é o outro que eu estou esquecendo? O Datena. O Datena, que era ex-filiado do PT, só está ali para vender a sua candidatura para depois, no final, não, vou apoiar o Boulos porque ele é um democrata, né? E tem a Maria Helena, que tem algumas propostas, mas a gente não conhece ela muito bem. Mas, observando as propostas dela, vamos ver o que vai acontecer. Para mim, Maria Helena e Marçal são os menos ruins, né? Deixa eu emendar aqui, Rafa. Então, assim, o que eu vejo do personagem Pablo Marçal, digamos assim, né? A construção do personagem. Porque eu vejo ali, sim, um personagem construído, né? Então, o que eu posso falar para vocês, assim, que eu observei? Ao longo da história, a gente já teve vários personagens, tipo o Pablo Marçal, né? E o que eles têm em comum? Contar uma boa história, né? Fazer as conexões com fontes antigas, com dados. Você cita passagens da Bíblia, você cita algum acontecimento histórico, você traz para a realidade e, de alguma forma, você usa a psicologia e a neurolinguística para atingir as pessoas. Ou seja, é a arte de saber contar uma história. E nesse sentido, todos os charlatões aí que já existiram vão nessa direção. O Pablo Marçal, para mim, não é diferente. Ele sabe contar uma boa história. Claro que se você é um cara preparado, né? Tem conteúdo, você sabe que você não vai se deixar enganar. Mas a gente tem que ver que a maioria da população sofre, né, com relação à educação, são questões básicas, né, de cultura e até
questões psicológicas básicas. Então, as pessoas, elas procuram esse tipo de personagem, né? É como se fosse uma imaginação da vida que elas queriam. Então, ele conta aquela história, ele faz, ele diz que ele sabe fazer com autoridade, eu sei fazer, como fazer, mesmo que ele não saiba, né? E isso a gente, se você for tirar o fio da história do Pablo Marçal, a gente vai ver várias incoerências ali, vai ver várias construções ali que não estão bem feitas. E a gente consegue perceber no conteúdo dele também, com mais profundidade, que ele é supérfluo, entendeu? Ele é raso. Se você começar a apertar ele com questões mais profundas, aí é preciso ter qualidade dos outros candidatos, e a gente não tem no Brasil isso, ele não ia conseguir desenvolver o tanto que ele desenvolve. Então, ele consegue desenvolver com pessoas, né, com intelecto abaixo. E, infelizmente, no Brasil e no mundo, isso é uma realidade. Então, a gente tem Tony Robbins, que você vende aquela ilusão de prosperidade. Se você seguir o que eu faço, eu fiquei rico. Entendeu? Então, você tem que seguir o meu passo a passo. Bom, o cara que ficou rico, né? Ele vai querer contar o segredo para os outros ou ele vai simplesmente curtir a vida, curtir o dinheiro dele? Vou correr o mundo para dizer como ficar rico, como deixar todo mundo rico, mas eu vou vender para vocês por um preço. Ou seja, vocês estão sendo trouxa, vocês estão deixando o cara mais rico e vocês estão ficando mais pobre quando vocês compram o curso dele, quando vocês compram o livro do cara. Então, não existe segredo para ganhar dinheiro. Tem que trabalhar, acordar cedo, dormir tarde, né? Ou então, para ganhar dinheiro mais facilmente, você pode virar líder sindical, né? Montar um partido aí, ou, enfim, tem outras maneiras ali, não lícitas para ganhar dinheiro. Mas o Pablo Marçal é mais ou menos isso. Só que na questão da linguagem, eu sempre gosto de bater nessa tecla, linguagem, na comunicação, ele está muito à frente de todos os outros. Não tem, hoje em dia, no debate... e vocês podem ver que eles não estão debatendo política, eles não estão debatendo São Paulo, eles não estão debatendo o plano de governo, eles não estão debatendo como vão fazer, eles só estão... É um jogo psicológico. E o Pablo Marçal, nesse sentido, ele está anos-luz na frente dos outros. Então, aquele exemplo que eu dei na gravação que a gente fez ali, Oscar, o Datena, o Boulos e o Ricardo Nunes, eles estão se sentindo mais ou menos quando você tem um adversário, que o adversário está muito à frente de você, ele está muito mais preparado, você sofreu um golpe e você não consegue reagir. Ou quando um time de futebol está perdendo o jogo feio e para não perder mais, ele começa a fazer cera dentro de campo. Então é uma estratégia que eles usaram para fugir dos debates. Eles querem ganhar tempo para ver como eles vão conseguir dar a volta, né, e reverter essa técnica que o Pablo Marçal está usando para destruir, literalmente demolir eles nos debates.